Olá, tudo bem com você? Sou o professor Alexander, de Matemática. Pertenço ao Grupo Saviesa. Hoje eu vou apresentar o quarto ano, volume 1, capítulo 3. Lembrando sempre que essa coleção está pautada na BNCC. Sendo assim, temos a seguinte habilidade, lá do quarto ano: ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. É uma habilidade que também está presente nos outros capítulos. Ela é recorrente, porque o estudante demora um pouquinho para entender. E a gente tem que entender que o ensino é espiral, ele vai e volta. Também estão presentes os seguintes descritores: ordenar números naturais, identificar e comparar notação científica em textos, tabelas e gráficos, e resolver problemas utilizando a notação científica. Lembrando sempre, quando eu falo resolver problemas, eu estou levando a matemática para a vida. Isso é um requisito primordial que a BNCC pede para que a gente execute e que o seu estudante desenvolva a autonomia de pensamento, de atitude. Para isso a gente precisa trabalhar a matemática para a vida. Como sugestão, eu trouxe uma atividade aqui hoje para você. A atividade que eu trago é a atividade 10, presente lá do terceiro capítulo. Qual é essa nossa atividade? Milena faturou no ano de 2021 315 o quê? R$ 1.000. Olha, esse 315 ele está escrito com 3 zeros ou escreveu aqui o número expresso na língua portuguesa. Essa aqui, no quarto ano, é a notação científica, tá bom? Eu não vou colocar aqui expoente 10 elevado a 3. Neste momento, a notação científica para o quarto ano é escrever mil, milhão, bilhão, para que ele entenda, R$ 87.000, para que tenha sentido para ele na vida cotidiana dele. Se eu for responder apenas esse item, ele vai desenvolver apenas o descritor, a habilidade lá do descritor de identificar números escritos na forma científica. Como sugestão, temos essa atividade. Qual é a nossa atividade? Proposta de modelagem matemática. Qual é a atividade? Explorando a notação científica de forma divertida. Como? A sugestão é introduzir ao estudante a ideia de notação científica de forma lúdica e prática, para que tenha sentido para a vida dele. Sugerimos a seguinte atividade. Para isso, será necessário que você separe alguns materiais, como papel e lápis de cor, cartolina, tabela impressa com números em notação científica. Seja o que? Opcional. Isso é obrigatório? Não, opcional. Essa tabela impressa. Se não for possível imprimir essa tabela com números escritos na notação científica, não importe. O que eu sugiro aqui? O papel e o lápis de cor e a cartolina. Depois a gente vai seguir os seguintes passos para essa atividade. Apresente aos estudantes a ideia de que existem números muito grandes e números muito pequenos. Esses números podem ser difíceis de se escrever e entender. Diga-lhes que aprenderão uma maneira especial de escrever esses números, chamada de notação científica. Notação científica é um termo que eu uso para escrever número muito grande ou muito pequeno. O que eu vou fazer? Mostre aos estudantes uma régua. Essa régua comum, a régua normal, e pergunte sobre as diferentes medidas nela. Como assim? A régua tem diferentes medidas? Tem. Tem 1 centímetro, tem 1 milímetro. Aí depois que você discutiu o centímetro e o milímetro, você vai falar das outras medidas, quilômetros, hectômetros. As medidas eu recomendo que você utilize medidas conhecidas, como centímetros e quilômetros. E você vai dizer, para que serve o quilômetro? Para marcar a distância do quê? Da Terra ao Sol, da Terra à Lua, da Terra a Marte. Aproveite aí, Elon Musk está falando que vai levar o homem a Marte. Converse com ele sobre isso. É possível o homem ir até a Marte? Quanto tempo demoraria? Qual a distância da Terra até Marte? Peça para que eles pesquisem isso, peça para que eles discutam a distância da Terra para a Lua, são distâncias grandes. Aí você vai apresentar a notação científica. Depois que eles descobriram
a distância da Terra para Marte, da Terra para a Lua, você vai falar esse número em notação científica, vai apresentar para ele. Olha, da Terra para a Lua tem tantos 1000 quilômetros. Você vai escrever com tanto zero? Não, você vai escrever, por exemplo, 30.000 quilômetros. Aí você apresenta essa distância. Você está apresentando uma distância longa, uma distância grande. Você também vai apresentar para ele uma distância pequena. Por exemplo, na régua, milímetro, aquele pequeno, na régua que você apresentou, o milímetro é muito pequeno, não é? Tem como eu enxergar? Tem. Existe algo menor do que o milímetro? Existe algum objeto que é pequeno demais? Então você pode identificar. Por exemplo, bactérias, fungos, estão presentes tão no cotidiano dele aí, né? Tanta notícia de dengue, coronavírus, que são vírus que são muito pequenos, que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas que tem um tamanho. Aí depois que você faz isso, você pode pedir que eles desenhem na folha que você levou lá, por exemplo, uma formiga e também um elefante. O elefante é grande? Foi representado ali naquela folha de papel. A formiga foi representada na folha de papel. Você pode perguntar para eles a relação entre a formiga e o elefante. Tem diferença no tamanho? Se eu for medir a formiga, eu vou usar o quê? O milímetro. Se eu for medir o elefante, eu vou usar o quê? O metro. E essa distância de tamanho é muito grande da formiga para o elefante? É muito grande. Então você vai estar introduzindo a notação científica de forma divertida, de forma lúdica para eles. Gente, chegamos ao final desse vídeo. Foi um prazer falar com vocês. Até o próximo.